ao canal Amazon Futebol FC. Nesse sábado, a gente teve a 16ª rodada do Brasileirão da Série C. E a gente vai acompanhar os resultados dos times amazonenses na Série C. Mas antes, eu peço seu like para me apoiar. E caso seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo daqui do canal. Muito bem, pessoal. A gente teve a incrível vitória do Manaus para cima do Pouso Alegre. Vitória essa importantíssima para o Manaus, porque além do time sair de forma temporária da zona do rebaixamento, a equipe realmente consegue a dar uma reagida, né, na tabela, porque, como eu tinha falado no vídeo anterior, o Manaus precisava vencer pelo menos 3 jogos dos 4 que ainda está faltando para se encerrar a primeira fase da Série C. E conseguiu ganhar talvez o mais importante de todos, né? Que foi contra o Pouso Alegre, adversário direto. Obviamente que isso ainda não livra totalmente o Manaus da zona do rebaixamento, né? Mas o time realmente dá um up, né? Dá uma sensação de alívio para o seu torcedor, que realmente estava bastante complicado. E a gente teve também um empate entre Amazonas e Aparecidense em 0-0. Para mim, um resultado decepcionante, né? Eu esperava que o Amazonas conseguisse uma vitória para cima da Aparecidense, mas mesmo assim, né, continua sendo até que um resultado mais ou menos, né? Mais ou menos, até porque o Brusque perdeu, então o Amazonas conseguiu, entre aspas, né, manter a sua liderança de forma temporária, porque a gente ainda tem que aguardar o jogo do Botafogo da Paraíba para poder verificar se o Botafogo ganhando ele ultrapassa o Amazonas na tabela. Mas assim, né, pra mim realmente foi um final de semana de 50%, assim pode dizer. Resultado muito bom do Manaus, né? Como falei, a briga do Manaus justamente é para sair da zona do rebaixamento, saiu de forma temporária, mas ainda precisa de mais resultados, precisa de mais prêmios, 2 vitórias para poder de fato realmente sair da zona do rebaixamento por sua conta própria, assim depender muito dos resultados dos times ali que estão ali embaixo. Porque se perder um, aí vai ter que ter uma série de combinações de resultados para poder assim ver se o Manaus não é rebaixado. Mas a situação ainda é meio crítica, né? Porque a gente ainda tem que aguardar os outros resultados para poder a gente ver se o Manaus vai voltar para a zona do rebaixamento ou não. Por exemplo, a gente vai ter a partida do Floresta, né? Que o Floresta é o primeiro time que abre ali a zona do rebaixamento, a 17º. E o Floresta vai jogar na segunda-feira contra o Confiança. Eu acho, sinceramente, que o Confiança vence o Floresta, mas futebol é uma caixinha de surpresa, a gente tem que aguardar o jogo para poder a gente ter uma certeza, mas eu acredito que o Confiança vai vencer o Floresta e assim talvez o Manaus possa passar uma rodada fora da zona do rebaixamento. Mas, como falei, né, essa vitória foi importante, foi bastante importante para o Manaus dar uma aliviada na situação que estava bem tensa, né? Mas precisa de mais vitórias, né? Precisa de mais 2 pelo menos. Se vencer 3, vamos lá, vamos fazer uma projeção. Se o Manaus vencer os próximos 3, ótimo. O Manaus consegue se livrar do rebaixamento sem nenhum problema. Mas se o Manaus, por exemplo, vencer as próximas 2 e empatar, também tá ótimo. Agora, não pode perder um jogo. E o próximo jogo do Manaus é justamente contra o Remo. O jogo, obviamente, vai ser em Manaus. O Manaus vai ser o mandante. Mas o Remo é uma equipe perigosa. O Remo é uma equipe realmente que tá ali, também ali, meio que brigando também para não voltar, né, à zona do rebaixamento. Pode até ali, quem sabe até também brigar ali para 8ª posição, tentar ver se consegue chegar ali no G8, né, para poder brigar por uma vaga na próxima fase, mas é uma equipe realmente que merece ter todo o cuidado. Então o Manaus precisa realmente se superar para poder vencer o Remo. Não é impossível, como falei, o time do Remo é uma equipe forte, tá fazendo uma temporada para mim abaixo do que se espera, né? Os times paraenses são equipes fortes, né? Geralmente em divisões superiores ou inferiores também. E eu acredito realmente que o Manaus possa vencer o Remo, principalmente com o apoio da torcida. Mas, como falei, né? Precisa jogar bola
Precisa se superar para poder assim superar o Remo e assim começar a se livrar da zona do rebaixamento. Já o Amazonas, né? Amazonas que, como eu falei, empatou. Para mim foi um resultado meio decepcionante, porque eu esperava uma vitória do Amazonas para cima da Aparecidense. Mas, como eu falei, o resultado de empate não é todo ruim. Mas, mesmo assim, como eu sempre falo, né? Quando você joga dentro de casa, é sua obrigação você vencer, porque você está diante da sua torcida, tem um fator casa, então é uma vantagem que você tem, então você precisa realmente garantir o resultado dentro de casa, para poder não ficar dependendo de tirar pontos fora de casa. Porque o ideal seria assim, você vencer dentro de casa e pelo menos buscar o empate fora de casa. E o Amazonas, né, é uma equipe meio engraçada, porque ele consegue tirar pontos de times fora de casa. Ele consegue ganhar de time. O último exemplo foi contra o Figueirense, né? Na rodada passada, que a equipe conseguiu ganhar. E quando chega dentro de casa, né? Tá conseguindo sair vitórias, mas de vez em quando dá umas tropeçadas, né? Perde alguns pontos assim que às vezes é inacreditável. Mas realmente o Amazonas está fazendo uma bela campanha. Eu torço muito para que o Amazonas termine em primeiro. Obviamente que isso daí não significa nada. Mas eu acho que, sinceramente falando, acho que o Amazonas, se vencer mais um jogo, ele já está praticamente classificado para a próxima fase. Porque a equipe tem 7 pontos nesse exato momento. O último, né? O último time que está classificado, que é justamente o Ipiranga, que tem 22 pontos. O Amazonas tem 29. Então, eu acredito que mais uma vitória, o Amazonas consiga já praticamente sacramentar a sua classificação para a próxima fase. Independente se é primeiro, segundo, terceiro, não importa, né? Não importa a colocação, importa a classificação. E o próximo desafio do Amazonas vai ser contra o São Bernardo, né? São Bernardo, fora de casa. Adversário também perigoso, né? São Bernardo também tem uma equipe realmente que não é assim, fortíssima assim, mas é um adversário perigoso. Também dá brigando ali para entrar no G8, então vai ser um adversário realmente que vai buscar a vitória para cima do Amazonas para poder entrar nesse grupo do G8. E a disputa tá interessante, né? Tá bem interessante a disputa pelo G8 do Campeonato Brasileiro da Série C. E também tá bem interessante a briga ali para ver quem vai cair para a Série D, tá bom? Então a gente vai conferir agora a tabela de classificação da Série D, desculpa, da Série C, para vocês verem como é que tá o cenário aí dos times amazonenses e dos demais times, tá bom? Então vamos lá para a tabela? Muito bem, pessoal. Então estamos aqui com a tabela da Série C, que tem como líder a Onça Pintada. O Amazonas tem 29 pontos e é o líder por enquanto. Em segundo lugar, a gente tem o Brusque com 27 pontos. Em terceiro, a gente tem o Botafogo da Paraíba com 27 pontos. Só que tem um detalhe, o Botafogo tem um jogo a menos. Então, caso o Botafogo da Paraíba vença o seu próximo jogo, ele vai a 30 pontos e ultrapassa o Amazonas, se tornando o novo líder da Série C. Já em quarto, a gente tem o Volta Redonda com 26 pontos. Em quinto, a gente tem o Operário com também 26 pontos. Em sexto, a gente tem o Náutico com 24 pontos. Inclusive, tem um inscrito aqui no canal que torce pro Náutico, né? Que eu acho que seja nordestino, né? E torce pro Náutico, né? Ele tava até falando que ficou meio que decepcionado pela derrota para o Amazonas, né? Mas o Náutico dele tá bem. Tá muito bem. Tá fazendo uma campanha razoável, né? Tá dentro da zona de classificação para a próxima fase. E vamos ver, né? O Náutico que é uma equipe tradicionalíssima, né? No futebol nordestino e também no futebol brasileiro, né? E tem uma torcida apaixonada. Eu simpatizo muito com os times do Nordeste, né? Eu acho que tem time muito bacana de se acompanhar aqui. Tem uma torcida realmente bem bacana. E assim, né? O pessoal do Nordeste pode vir aqui pro canal, tá bom? Pode pegar aqui no canal que a gente pode comentar sim sobre os times nordestinos, tá bom? Então, continuando aqui, a gente tem em sétimo, o São José com 23 pontos. Em oitavo, a gente tem o Ipiranga com 22 pontos. Em nono, a gente tem o Paysandu com 22 pontos também. Em décimo, o São Bernardo com também 22 pontos. Décimo primeiro, a gente tem o CSA com 21 pontos. Em décimo segundo, a gente tem o Figueirense com 20 pontos. Décimo terceiro, o Remo com 20 pontos.
14º, a gente tem o Confiança com 19 pontos. 15º lugar, a Aparecidense com 18 pontos. 16º, a gente tem o Manaus com 17 pontos. 17º, a gente tem o Floresta com 16 pontos. 18º, a gente tem o América do Rio Grande do Norte. O América de Natal tem apenas 15 pontos. 19º, a gente tem o Pouso Alegre, que tem 12 pontos. E o último, lá na lanterninha do campeonato, a gente tem o Altos com apenas 12 pontos. Então, a briga tá interessante, né? Tanto com o pessoal que quer ir pro G8, como o pessoal que quer se livrar da zona do rebaixamento, né? Porque vamos lá. O Ipiranga, que é o último time que tá abrindo, né, a zona de classificação para a próxima fase, tem 22 pontos. Então, encostado com eles, a gente tem o Paysandu e o São Bernardo. E mais atrás, um pouquinho, correndo mais atrás, tem o CSA, o Figueirense, o Remo. E eu posso até colocar o Confiança, né, que também tem um jogo a menos. E pode até vencer e subir para 22 pontos e entrar nessa turmazinha aqui, o São Bernardo, o Paysandu e o Ipiranga, né? A brigar ali pela 8ª colocação. Então, essa turminha aí vai brigar até a última rodada para ver quem que vai entrar, né? Nesse certo grupo de 8 primeiros colocados que vão para a próxima fase e disputar uma vaga. Na verdade, vão disputar as 4 vagas, né? Da Série B do ano que vem. E todo mundo tá dentro do jogo, né? Como falei, um empate de um aí, ou uma derrota, pode mudar toda essa classificação. Então realmente não vai faltar emoção até o final do campeonato, para a gente saber quem são os outros colocados que vão para a próxima fase. Já o pessoal da turma de baixo, né, a turma do desespero, a gente também tem uma briga boa, né? Tirando o Pouso Alegre e o Altos, que já estão realmente na UTI, que estão ali realmente quase um pezinho já na Série D, vão ter que precisar realmente, além de vencer os próximos 3 jogos, vão ter que contar com uma combinação de resultados para poder assim tentar se livrar da zona do rebaixamento. Tá complicado, mas também não é impossível, né? A gente também tem o América de Natal, né? Que pra mim é uma decepção, né? Assim, ver o América de Natal tá ali na zona do rebaixamento. É uma equipe realmente tem uma tradição enorme, né? Também no Nordeste. Principalmente ali nessa região do Rio Grande do Norte. E é uma equipe que já teve até na Série A também, né? E hoje em dia tá nessa situação. Mas também tem chance, né, de se livrar. Tem 15 pontos. Tá mais complicado, né, do que o Manaus, por exemplo, que venceu, mas ainda dá pro América de Natal. Outro também que tá ali meio complicado é o Floresta, né? O Floresta também tá bem complicado. Tá em 16º com apenas 16 pontos. E o Manaus, como eu falei, na situação do Manaus, deu uma aliviada, tem 17 pontos, mas ainda não se livrou totalmente. Vai precisar vencer mais 2 jogos, né? Como eu falei, pra mim, na minha matemática que eu fiz aqui, o Manaus precisa vencer mais 2 jogos e empatar o último para poder assim se livrar de vez, sem precisar de combinação de resultados. Agora, se perder um jogo, aí, filho, aí complica. Aí vai ter que vencer os 2 últimos. É obrigatório, né? Vencer os 2 últimos e torcer para que os times que estão ali embaixo não vençam para poder o Manaus se livrar. Então, a situação do Manaus ainda é complicada. Ainda não é um motivo para comemorar, né, essa saída da zona do rebaixamento. Então, o Manaus precisa manter a pegada e conseguir os seus resultados, né? O próximo jogo vai ser justamente contra o Remo, dentro de casa. Então, é fundamental o Manaus garantir a vitória para cima do Remo. Vai ser um confronto complicado, porque o Remo também está ali brigando para entrar no G6. E com certeza vai brigar muito para poder vencer o Manaus dentro de casa, para poder assim subir na tabela e tentar conseguir pelo menos a 8ª colocação ali, né? Já o Amazonas, né? O Amazonas, como eu falei, né? O Amazonas, para mim, se ele vencer mais um jogo, ele praticamente garante a sua vaga para a próxima fase. Porque a equipe tem 29 pontos, tem 7 pontos à frente do Ipiranga, né? Que é o primeiro time ali que abre o G6, G8.
G6 é ótimo. G8, então, praticamente, né, vencendo mais uma, já foi, né? Já foi, o Amazonas se classifica. Eu espero que se classifique em primeiro, né, para dar uma moral para a equipe, para poder a equipe chegar realmente bem, né, na próxima fase. Inclusive, uma coisa que eu tenho que comentar com vocês, que é uma opinião pessoal minha, e eu acho meio que injusto essa questão justamente de o primeiro colocado não se classificar diretamente para a Série B. Eu acho injusto, né? Porque é o seguinte, os times têm que passar 19 rodadas para poder se classificar para uma próxima fase. E o cara que faz, no caso o time, né, que faz a melhor campanha, que tem na primeira colocação, não tem vantagem nenhuma, né? Vai para a próxima fase como os demais clubes, né? Então, essa equipe que fica em primeiro pode até não se classificar, né? Não pode nem subir para a Série B. Pode ficar em terceiro ou em quarta colocação, né? No grupo. E assim nem se classificar. Eu acho meio injusto, né? Para toda a campanha das 19 rodadas e não ter sequer realmente um prêmio, né? Por isso. Então eu acho meio injusto isso. Mas é uma opinião minha, né? Tem muita gente que gosta de campeonato por eliminatórios, né? Inclusive, o Campeonato Brasileiro antigamente era assim. A CB remodelou, né, o seu formato, tendo essa questão de, na primeira fase, a gente ter 19 rodadas, para poder a gente ter uma segunda fase, que aí sim, são 2 grupos de 4 equipes, onde os 2 primeiros colocados vão para as semifinais e garantem o acesso para a Série B da próxima temporada. E digo assim, o formato é legal, sim. Eu acho até interessante, até pela questão das eliminatórias, né? Pra gente ter uma final de fato, para ver quem vai ser o campeão da Série C. Eu acho bem interessante isso. Mas, como falei, né? Eu acho injusto essa questão de não premiar o primeiro colocado da fase classificatória. Acho que deve haver, né, alguma situação aí para ele subir. Aí vai ficar faltando somente 3 vagas, né? Pra Série B do ano que vem. Aí eles vão fazer algum esquema aí, faz uma eliminatória onde o segundo colocado já passa para uma próxima rodada, as outros vão ter que praticamente se enfrentar para poder ir, sabe, repassando de fase. Como num esquema eliminatório, né? Como se fosse a Copa do Brasil, né? Onde a gente tem os times, né, da Libertadores já classificados para uma fase mais à frente e o restante dos times, né, que vão brigando até chegar na fase de oitava de final. Mas assim, é uma coisa que tem que ser bem montada, bem estudada para poder dar certo, né? Também não pode ser feito de qualquer forma. Mas como eu falei, né? É uma opinião minha. Eu acho que deveria ter um prêmio por primeiro colocado, mas do jeito que tá, também é legal, né? Eu acho também legal, principalmente por esse sistema, né, de eliminatórias. E ter um jogo, né, decisivo assim, é algo realmente muito legal, porque isso chama muita atenção, né? Chama muita atenção, faz os torcedores, né, das equipes envolvidas irem até o estádio torcer, né, para poder garantir realmente um título importante, né? Porque para times que não tem um orçamento tão grande, não tem grandes títulos, ter um campeonato nacional assim na sua estante de troféus é realmente algo muito grande. Eu quero muito, sinceramente, que o Amazonas não só consiga subir para a Série B, mas também, quem sabe, até ganhar o título, né? Ganha o título do Campeonato Brasileiro da Série C, seria algo realmente gigantesco com o time do Amazonas. Acho que, se eu não me engano, vocês podem me desmentir aqui nos comentários. Acho que não teve nenhum time do Amazonas que ganhou um Campeonato Brasileiro, né? Nem da Série D, né? Da Série C e muito menos da Série B, né? Obviamente. Eu tenho que pesquisar para saber se tem, né? Mas, se eu não me engano, não tem. Então, se o Amazonas conseguir, seria um feito inédito. Como falei, vocês podem me desmentir aqui nos comentários. Quem teve a oportunidade foi justamente o Manaus, né? Mas o Manaus acabou perdendo. Justamente, até, se eu não me engano, foi pro Brusque, né? Foi o Brusque que ganhou a Série D em cima do Manaus. Assim, o Manaus acabou perdendo uma oportunidade de ter um título nacional, né? De uma grandeza gigantesca. Como foi, né? Pra muita gente pensar, quem torce pra Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Santos, Internacional, enfim, esses times grandes,
tem um campeonato de Série B, Série C, é algo realmente vexatório, né, para esse, do tamanho deles. Mas para times assim, de menor expressão no futebol nacional, né, é algo gigantesco, que realmente pode dar um up, né, na história do grupo, da equipe. E assim, realmente dá muito orgulho o estado que eles defendem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like aqui para me apoiar e também de se inscrever no canal, tá bom? Muita gente assiste os vídeos, mas acaba não se inscrevendo, né? Não se inscreve no canal, não deixa o like. Então peço por favor, tá bom? É 0800, você não paga nada e você me ajuda bastante deixando o seu like no vídeo e também a sua inscrição no canal. E também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação, tá bom? Porque muitas vezes o YouTube ele não manda os vídeos para os inscritos. Então você acionando o sininho, você recebe todas as notificações de quando há alguma novidade aqui no canal. Por exemplo, tá tendo vídeo, você é notificado do vídeo. Você tá tendo live, né? A gente faz narrações aqui no canal de alguns jogos. Lembrando, sem imagem, tá bom? Eu não tenho dinheiro de imagens, de transmitir as partidas com imagens. Até porque se eu fizer isso, o YouTube me bloqueia e eu posso até pegar um strike, coisa que eu não quero aqui pro canal. Então é somente com a minha narração, tá bom? Minha narração aqui é minha voz, mas sem imagens, tá bom? Mas quem quiser dar uma passada, deixar o like para poder dar uma força pra mim, eu já agradeço de coração, tá bom, pessoal? Agora sim, encerrando o vídeo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo e até uma próxima!